Vai adiantar alguma coisa eu falar para você que o Fluminense está perto de fechar com o Savarino? Claro que não, porque afinal de contas você está mais careca do que eu de saber dessa informação agora. Se eu te falar que aqui você vai entender por que toda essa situação está rolando, aí eu te peço para você já dar o like, se inscrever no canal e vem comigo, porque a gente vai destrinchar toda essa situação. De onde menos se espera, é daí que não vem nada. E olha, parece que esse ditado não funcionou dessa vez. Savarino está muito perto de ser anunciado como o mais novo reforço do Fluminense. E aí eu te pergunto, cara, tricolor, era prioridade pra gente? Era o que a gente estava realmente precisando nesse momento? E eu diria com toda sinceridade, não é a maior prioridade. Para mim, eu continuo afirmando que a gente tinha que olhar para a nossa defesa. Vamos repetir o mantra? Time sem ataque deixa de ganhar. Time sem defesa perde jogo. Eu estou muito, mas muito preocupado com o que vai acontecer com essa defesa formada por James, formada por Freitas, formada por Inácio e formado por Igor Rabelo. Mas enfim, vamos torcer para que as coisas rolem conforme a nossa diretoria está planejando. Mas vamos pontuar a situação que está acontecendo lá com o Botafogo e o Savarino. Gente, por que tudo isso está rolando? Por que isso aconteceu de uma hora para outra? O lance é muito simples, é muito fácil. E eu conversei com pessoas que estavam lá dentro do Botafogo e me confirmaram toda essa situação. O Savarino, a princípio, falou: não, eu quero ficar no Fogão, eu sou Botafogo, eu quero ficar aqui, quero conhecer o novo treinador, quero bater um papo com ele, entender as necessidades que o Botafogo tem. E se declarou totalmente para o Botafogo, acreditando que isso seria capaz de fazer com que a torcida comprasse o barulho dele e ele acabasse ficando por lá, valorizado pelo menos junto aos torcedores. Mas a situação não foi exatamente assim que aconteceu. O que rolou? O Savarino conversou assim com o novo treinador do Botafogo e não sentiu tanta firmeza como ele esperava que fosse ter. Ele queria ter um apoio, queria que o treinador comprasse o barulho dele e falasse: cara, você vai ser o meu jogador de referência aqui. E não foi isso que ele teve. A partir daquele momento, ele já começou a ficar um tanto quanto ressabiado. Fora isso, as diversas informações de que o Botafogo passa assim por uma grave crise financeira, que a situação do Botafogo é complicada fora de campo, tem toda uma questão jurídica, tem todo um envolvimento político, e isso foi deixando o Savarino cada vez mais preocupado. Até que hoje, dia 21 de janeiro, quarta-feira, o Botafogo tinha um compromisso contra o Volta Redonda e ele pediu para não ser escalado, porque confirmou que voltou a negociar com o Fluminense. Isso irritou o Botafogo? Não irritou o Botafogo. Mas o Botafogo fez questão de externar essa situação de uma forma rápida, de uma forma muito direta, talvez até para não perder a oportunidade. Sim, o Botafogo quer se livrar dessa grana que investe no Savarino. O Botafogo quer aliviar o seu caixa. Ele não é o único jogador que está querendo sair do Botafogo, porque entre eles, certamente, eles conversam. Isso não é informação, isso é opinião, porque eu conheço como é que é o meio do futebol. E ele não é o único, ele está vendo que a coisa está complicada. Ele está entendendo que o clima nos bastidores do Botafogo está cada vez mais pesado. E por isso ele resolveu voltar atrás. Ele conversou com pessoas próximas dele. Isso eu sei, isso é uma das coisas que realmente foi na informação que eu recebi. E confirmaram com ele, falando: cara, reavalia a sua posição. Você vai tá deixando de receber uma boa oportunidade financeira, um contrato com seguro de 4 anos. Se eu fosse você, pensaria com calma. E foi o que ele fez e voltou atrás e pediu para não jogar. E o Botafogo também não fez a menor questão de bancar essa situação. Talvez o Savarino esperasse uma reação diferente. Nesse momento, eu até acredito que não. Quando ele chegou da Venezuela a primeira vez, sim. Aí eu acho que ele esperava que o Botafogo fosse bancá-lo, que o Botafogo fosse recebê-lo como o ídolo que é. A torcida considera ele como ídolo. Mas enfim, não foi isso que aconteceu e ele resolveu mudar de ideia. Olhando agora pelo lado do tricolor, olhando pelo lado do Flusão. Cara, o Savarino é a prioridade? Eu já disse aqui, eu acho que não é.
eu não investiria esse dinheiro nele. Eu investiria num jogador de defesa para recompor pelo menos alguma coisa, mais segurança para investir até a chegada do Nino, se der, ele vier. Né? Como disse o presidente Matheus, se der, ele vem. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. Eu não faria isso, mas vou dizer para você que o Savarino é um péssimo jogador? Óbvio que não. É um bom reforço? É um bom reforço. Mas amplia também o leque de cobranças. O Zubeldia pede, sim, um jogador com essa característica. Ele sempre pediu um jogador criativo de lado de campo. Pelo amor de Deus, não estou comparando um com o outro, mas mais ou menos com as características que o Arias fazia taticamente, ou seja, um meia que atua pela ponta, de criação, que é uma característica totalmente diferente do que o Fluminense tem hoje, com Serna e Canóbio. Jogadores rápidos, velozes, pontas realmente, mas são atacantes. O Savarino é um jogador diferente. Ele se aproxima muito mais até do Lúcio Acosta, do Ganso, mas, de novo falando, repetido, não estou comparando, mas com características mais similares ao do Arias taticamente. Então, para o Fluminense foi uma boa contratação? Claro que é. Eu não faria nesse momento, mas claro que é um bom reforço. E essa tese de que é um bom reforço para o Fluminense aumenta ainda mais pelo seguinte ponto. Surgiu hoje, e você também está mais careca do que eu de saber, que o Serna está sendo especulado lá na Argentina como possível reforço para o Boca Juniors. E aí eu te pergunto, cara, mas será que vai rolar? Será que o Serna vai sair daqui de um ambiente onde já tá familiarizado, conhece o clima do Fluminense, sabe como é que são as coisas? E eu vou te explicar por que ele pensa nessa possibilidade. Chama-se segurança. E a segurança não é a segurança de um defensor, não é a segurança nada disso. Eu estou falando, antes de entrar nesse tema, para valer, eu estou falando da NordVPN. A NordVPN é uma segurança extra que você bota no seu celular, você bota no seu computador. Gente, e sabe quanto que você paga por isso? Se você pegar o plano básico, você não paga nem R$10 por mês. Porque através desse QR Code que está aqui em cima, e eu vou tirar, obviamente, a logo do canal que está em cima. Deixa eu tirar aqui, porque senão você não consegue copiar o QR Code. Agora sim você consegue copiar o QR Code. De qualquer forma, o link está na descrição do vídeo. Se você usar esse QR Code aqui, você vai ter 70% de desconto lá no NordVPN. E você não vai pagar nem R$10 por mês para ter toda a segurança e flexibilidade de conteúdo. Quando eu digo flexibilidade de conteúdo, é o seguinte: você pode pegar o seu celular e conectar num provedor da Espanha, da Itália, da Alemanha. Você escolhe onde você quer estar, dos Estados Unidos, enfim. Você opta por onde você quer estar. E aí eu te digo, cara, você vai abrir possibilidade de acessar conteúdos que aqui no Brasil não estão disponíveis. Tem jogos? Alguns sim. Tem filmes? Alguns sim. Tem séries? Alguns sim. Então, além de ter segurança, aumentar a velocidade da sua navegação, ainda tem a ampliação dessa possibilidade. Se você quiser experimentar, cara, tenta baixar, nem que seja a versão gratuita. Aí você não pode escolher a versão gratuita, você não tem a possibilidade de escolher aonde você quer conectar. Ele automaticamente vai te direcionar para o provedor mais veloz que está disponível no momento. Mas se você estiver disposto a investir uma graninha aqui, eu te falo, não é nada absurdo, vamos ser sinceros, não é nada absurdo. Acho que vale a pena você testar o NordVPN e levar segurança para você na sua navegação. Mas deixa eu voltar aqui, vamos falar de novo aqui dos Kevin Serna. Por que tá rolando essa parada toda aí? Segundo informações que rolaram tanto na Colômbia quanto na Argentina, o Kevin Serna pode ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Boca Juniors. Calma, não tá tão avançado assim. Eu tô exagerando para você ficar preso aqui no canal e, obviamente, dar aquele like nesse exato momento, porque eu estou pedindo e, afinal de contas, eu estou te trazendo informações que talvez você não tenha tão detalhadas como estou falando aqui no Parla Flu para você. Deixa eu botar de volta aqui a nossa login, porque ela é bonitinha, deu trabalho de fazer, então eu vou botar ela de volta aqui. Mas vamos lá.
O Kevin Serna, o Fluminense quer se livrar dele, igual o Botafogo está querendo se livrar do Savarino? Não, não é essa a situação. A situação é justamente o contrário. Quem está louco para fazer negócio com Kevin Serna, e não é de hoje, você sabe muito bem disso, é o empresário do jogador. Pô, mas esse cara é malvadão, ele quer fazer negócio de qualquer jeito, ele não gosta do Fluminense. O Serna não está gostando de jogar no Fluminense. Não, calma, não é isso. Não é isso. Eu vou te explicar a situação. Todo jogador precisa fazer uma grande transferência ao longo da sua carreira, porque ele vai faturar uma grana boa. É ali que ele pega o dinheiro, consegue investir, pega as luvas e faz um bom negócio. Uma transferência internacional. Mal comparando, pelo amor de Deus, gente, cada um no seu patamar. Mas mal comparando, o Brasil hoje é como se fosse a Europa para o futebol sul-americano. E eu vou te explicar mais ou menos usando o exemplo de um rival. O Ryan acabou de sair do Vasco e foi lá para o futebol inglês, para o Bournemouth. Isso aí. Que não é um time de primeira linha, nem. E muita gente questiona, porra, o que esse cara foi fazer lá, rapaz? Ele tá louco. Não, gente, ele vai ganhar uma grana. Vamos supor que o salário do Ryan aqui no Vasco seja em torno de, sei lá, 70 mil reais. Não deve ganhar muito mais do que isso. 70 mil, 70, não, mais um pouquinho. Ryan deve ganhar mais um pouquinho, porque o Vasco devia estar querendo segurar ele. Vamos botar aí 100 mil. Vou chutar aqui, tô chutando por baixo. 100 mil. Ele vai lá para o futebol inglês, ele já vai receber, no mínimo, 5 milhões de reais, 3 milhões de reais, 6 milhões de reais. Já aí, já nota-se uma baita de uma diferença, tá? Para um garoto que está começando a sua carreira. E aí o que acontece? Nessa transferência ele recebe uma bolada, acho que são as chamadas luvas, que já dá uma garantia para ele, a tranquilidade para o resto da vida. O que acontece? Ele vai lá, vai jogar. Se for bem, desempenhar ter um baita desempenho, certamente vai chamar a atenção dos grandes clubes europeus, principalmente da Inglaterra, onde ele está jogando. Se isso acontecer, porra, Palmas é o mundo perfeito para esse jogador. Ele vai sair de um clube pequeno e vai ser transferido para um clube grande, ganhando ainda mais dinheiro. E está com a vida feita e a carreira feita. Vamos imaginar que nada disso aconteça, e é o que acontece com a maioria dos jogadores. Ele bate lá, não desenvolve bem, tem dificuldade de adaptação, a língua, o frio, enfim, tudo o que acontece. Daqui a um ano, o Ryan tá voltando para o Brasil. E aí o que acontece? Você acha que daqui a um ano, se surgir a possibilidade do Ryan voltar para o futebol brasileiro, quantos clubes já estariam pensando em contratar esse jogador? Não vai faltar. Ainda que ele vá muito mal lá fora, caso do Ares, por exemplo, ainda que haja essa possibilidade, vai ter clube querendo trazer o Ryan para cá. Só que o Ryan não vai voltar ganhando os 100 mil que ele ganha aqui hoje. Ele vai voltar ganhando, claro que não tanta grana quanto ele ganha lá no futebol inglês, mas com um nível muito maior, afinal de contas ele é um jogador com experiência no futebol europeu. Bota aí por baixo 2, 3 milhões. Hoje, daqui a 2, 3 anos, a gente não sabe como é que vai estar o futebol diante dessa loucura. Você entende? E eu tô falando de um jogador jovem, de 20 anos, que quando voltar para o Brasil, vai ter uma carreira longa pra caramba, que pode ainda fazer um baita desempenho aqui no futebol brasileiro, na volta, e mais uma vez ir para o futebol do exterior. E aí é mais uma transação milionária. Você entende como é que funciona a coisa? No futebol brasileiro, é a mesma coisa. Claro que numa proporção muito menor. E por que eu estou falando isso? O Serna, quando deixa o Alianza Lima e vem para o Fluminense, ele faz uma transação muito interessante para ele. Afinal de contas, ele estava num futebol muito mais acanhado, que é o futebol colombiano, ainda que seja um futebol para nível América do Sul, ok, mas aqui no Brasil é considerado um upgrade na sua carreira. Ele vem para cá ganhando um bom salário, para o que ele vinha recebendo. Porém, se você comparar o nível de salário que o Kevin Serna tem com os outros jogadores do futebol brasileiro, é muito baixo. A transação em si já é baixa. Então o que acontece? O empresário fica louco para fazer essa transação para outro lugar. Por um acaso vocês ouviram falar o que está acontecendo com o Bernal? É exatamente a mesma coisa.
Os empresários do Bernal estão loucos para levar ele para outro lugar. Por quê? Ele já tem uma passagem no futebol brasileiro, o que elevou o seu nível de futebol, o seu nível de carreira. A partir do momento que o Serna for para o Boca Júnior, ele vai chegar lá no Boca Júnior não como um jogador que está chegando do futebol colombiano, não do futebol peruano, no caso, ele estava no Peru, estava no Alianza Lima. Então ele vai chegar com um patamar muito mais elevado, vai chegar com status de grande contratação. Então vamos imaginar que hoje o Serna ganhe 200 mil aqui no futebol brasileiro. Para o nível Brasil, é um salário. Estou falando do futebol. No futebol de Série A, é um salário baixo. Mas quando ele for fazer essa transferência para o Boca Júnior, é óbvio que não vai ser nisso. Vai ser uma transferência de um nível muito maior, com um salário de grande jogador para o futebol argentino. O Serna não é um jogador que nem o Ryan, que tem um mercado de bate e volta toda hora. Mas se ele for para lá, ficar um ano no futebol argentino, ainda tem mercado para cá, caso ele queira voltar daqui a um ano para o futebol brasileiro. Você entende por que então os empresários, principalmente sul-americanos, ficam loucos para fazer esse tipo de negócio? O caso do Bernal é claro, é nítido. É evidente que eles querem fazer negócio para levá-lo a outro futebol, a uma negociação, após ter passado pelo futebol brasileiro, também vindo por um valor muito baixo. E ele é um jogador jovem. Ainda tem isso a favor do Bernal. Então a situação é muito mais clara. Agora, olhando pelo lado do Fluminense, é um bom negócio vender o Serna? Não, porque o Fluminense não tem a totalidade do percentual de venda dele. Para o Fluminense liberar o Serna, tem que ser um baita de uma transação. E aí talvez isso dificulte um pouco a situação do Boca Juniors, que a gente sabe que o futebol argentino não vive um bom momento financeiro. Então pode ser que dificulte. Tecnicamente, falando dentro do campo e bola, o Zubeldia abre mão do Serna? Eu acredito que não. Porque ele é um jogador importante, ainda que venha realmente a confirmação da chegada do Savarino. Ele passa a ser a opção imediata do Canóbio, que eu acho que é até o mais indicado, vamos dizer assim, e do próprio Savarino, caso haja intenção de uma mudança tática. A gente tem que lembrar também que o Acosta é um jogador que tem um físico muito abaixo, muito aquém, muitas vezes não consegue completar o jogo. Você pega o Acosta, tira o Acosta, bota o Serna, desloca o Savarino um pouco mais para o meio e segue o padrão de jogo que a gente tinha até 2025. Ou seja, o Fluminense não vai querer liberar o Serna assim a qualquer preço. Ele não está disponível no mercado. Quem está oferecendo ele é o próprio empresário do Serna, assim como acontece com o Facundo Bernal, exatamente a mesma coisa. Eu acho que ficou claro, né? E você, o que você acha? Me diz aí, o que você acha? Se é afim, você estaria disposto a liberar o Serna? Você acha que vale a pena para o Fluminense mandar para lá o nosso Kevin Serna e receber o Savarino, e aí fica elas por elas? Claro, o Fluminense ainda ganhando troco, diminuindo aí esse valor do Savarino. Eu não sei, eu não liberaria não. Mas quero saber a tua opinião. Quero saber a tua opinião, se você vai deixar aqui nos comentários. E claro, não vai se esquecer também de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito essa coisa absurda. Estou aqui batendo papo com você, você não vai se inscrever no canal? Então, manda ali, aperta o botãozinho aqui embaixo, não custa nada, é de graça e tá ajudando a gente para dedéu. Tá beleza? Valeu, bora!